Quem vai trazer essa pra gente é o Diogo Menezes, que vem ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. O balanço tá quente. Alô, Diogão. Boa tarde pra você, meu amigo. Bom trabalho. Boa tarde, Tino. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Eu falo ao vivo da 16ª Delegacia de Polícia, aqui na Barra da Tijuca, para onde essas duas mulheres, essas duas estelionatárias, foram trazidas, presas na tarde de ontem, depois de tentar abrir contas bancárias em agências bancárias, utilizando documentos falsos. Elas estavam em uma agência que fica em Madureira, na Zona Norte, e a outra mulher estava, mais ou menos ao mesmo tempo, na Zona Oeste, no Recreio dos Bandeirantes. A polícia conseguiu chegar a tempo, e conseguiu prender essas duas mulheres que confessaram o crime. Quem vai explicar para a gente melhor como essa quadrilha agia é o doutor Ângelo, delegado aqui da 16ª, que acompanhou esse caso, prendeu essas duas mulheres. Boa tarde, doutor. Explica para a gente como que vocês chegaram até as duas. Boa tarde, Tino, toda a audiência da Record. A gente tem um setor de defraudações muito ativo aqui na 16ª, e a gente tem uma grande parceria com as instituições bancárias. Então o setor de inteligência desse banco fez contato com o nosso setor de defraudações, dando conta da existência dessas duas mulheres, que estariam com documento com a suspeita de fraude, onde elas estariam abrindo conta em nome de terceiras pessoas beneficiárias do INSS, para posteriormente conseguir créditos, empréstimos e outros benefícios bancários. Foi quando a gente determinou então a diligência imediata até essas agências, uma aqui no Recreio e a outra em Madureira, e chegando no local, elas já estavam até saindo da agência, elas foram abordadas do lado de fora, e a gente conseguiu verificar que realmente elas estavam portando documentos falsos e tinham acabado de abrir essas contas com o intuito de obter essa vantagem devida. Doutor, a gente tem até imagens do momento em que essas mulheres estão nessas agências, sendo atendidas pelos funcionários do banco, e também imagens desse documento. Queria que você explicasse como elas atuavam, que tipo de documento era esse falsificado que elas usavam. A gente percebeu que as duas tinham o mesmo modus operandi, Elas tinham um documento de identidade falso, as duas estavam se passando por uma outra pessoa, elas colocaram a foto delas, evidentemente, Elas tinham um comprovante de residência e um comprovante do INSS, como se elas fossem pensionistas do INSS. O intuito delas era abrir essa conta, se passando por essa terceira pessoa, essa pensionista do INSS, para que, de posse de cartão e de senha posteriormente, conseguisse eletronicamente solicitar empréstimos bancários nessa conta, que seriam debitados da conta da real pensionista. Ou seja, elas iam obter essa vantagem indevida, e a gente já sabe que elas não agiram sozinhas. Porque aqui em sede policial elas confessaram o crime, confessaram que realmente foram abrir essas contas, coincidentemente ou não, a gente ainda está apurando se elas integram o mesmo grupo criminoso, mas a gente sabe que há gente por trás delas, porque elas afirmaram que receberiam R$1.000 para abrirem essa conta, e que durante a abordagem de uma dessas suspeitas, a mais idosa, com 51 anos, ela recebeu uma ligação durante a abordagem do comparsa avisando a ela, chegou uma viatura da polícia, tenta fugir. Então a gente sabe sim que há outras pessoas envolvidas, e agora a gente vai prosseguir com essas investigações para tentar alcançar essas pessoas. Uma é a Vera Maria dos Santos, de 51 anos, a outra a Vanuzi dos Santos Honorato, de 38 anos. Como que era esse documento falso que elas estavam, doutor? Parece que a foto era delas, o nome era de uma terceira pessoa. Era um documento que se passava realmente por R$1? Sim, o documento era muito bem feito, Era uma falsificação que conseguia realmente enganar as pessoas, tanto que elas conseguiram abrir a conta bancária, conseguiram chegar a abrir a conta. Então não é um documento feito de qualquer jeito ou feito em casa, você percebe que é todo um cuidado, na montagem desse documento, que é um documento falso, mas com todos os dados desse correntista do INSS. A única questão é que botava a foto da pessoa que estava ali na agência. E o que chama a atenção da gente também é o fato deles terem todos os acessos aos dados dessa pessoa, desse pensionista do INSS. Ou seja, há um levantamento prévio. Eles conseguem nome do pai, nome da mãe, RG, CPF. Eles sabem aonde a pessoa mora, eles têm um comprovante de residência, eles montam um comprovante de residência, eles têm os dados do INSS, eles sabem quanto que esse pensionista recebe por mês. Então a gente sabe que o golpe, esse é só a ponta do iceberg, que há uma estrutura criminosa por trás disso, e que a gente vai tentar alcançar agora com a análise do celular dessas duas presas. Ou seja, as duas, elas apenas iam até a agência utilizando a própria imagem, mas é só a ponta do iceberg, porque existe uma quadrilha por trás, vocês acreditam? A gente acredita que sim, porque até no momento da prisão
prisão, a gente viu que havia um comparsa ali nos arredores, a gente não conseguiu achar esses comparsas, eles conseguiram fugir. São pessoas que estavam ali como se fossem olheiros, né? Tanto que um alertou a essa estelionatária que a viatura acabara de chegar na porta da agência. Então a gente vai prosseguir, a gente agora vai pedir a quebra do sigilo desses aparelhos telefônicos e pretende aí chegar nesses outros integrantes da quadrilha. A prova de que esses documentos eram realmente bem parecidos é que elas chegaram a fazer essa conta, né? A concluir essa conta nas agências. É, o documento totalmente idôneo a enganar terceiras pessoas, tanto que elas conseguiram abrir a conta bancária. Eu cheguei a pegar esse documento, né, e vi que realmente é totalmente hábil a enganar uma pessoa que não tem um conhecimento específico, né? Que no caso o gerente do banco ele trabalha olhando o documento, mas ele não tem um conhecimento específico. Ele até suspeitou, mas somente com a chegada dos policiais que a gente teve a certeza que aquele documento ali era um documento falso. Só para a gente concluir, as duas foram trazidas para cá. O que vai acontecer com elas agora? Que crime elas vão responder? Elas foram autuadas aí pelo crime de tentativa de estelionato, todas as duas, né, cuja pena de reclusão é de 1 a 5 anos. Foram autuadas em flagrante delito, elas devem ser submetidas agora a uma audiência de custódia e vão responder esse processo. A depender da justiça, em liberdade ou o juiz pode até decretar a prisão preventiva delas se entender necessário que elas fiquem presas aí durante a instrução criminal. Obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Portanto, a Polícia Civil vai continuar investigando, Tino, tentar achar então essas outras pessoas que estariam envolvidas nesses crimes de estelionato em agências bancárias aqui no Rio de Janeiro. duas mulheres então já foram presas. Com você. Muito obrigado, Diogão. Abração pro doutor Ângelo Lages, foi pra cima, prendeu, é isso aí. 2 horas e 50 minutos. Olha, mantenha essa imagem. Ô Canela, antes de eu dar o recado, Canela, eu quero dividir a informação agora, informação urgente que acaba de chegar. Saidinha de banco, hein? Saidinha de banco.